Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Hoje nós vamos tratar do rico dinheirinho de vocês e da economia e dos empresários. Hoje eu vou fazer divulgação científica, mais do que nunca na história deste canal, como diria alguém. Hoje nós vamos tratar de dívida. Tá? Eu já tratei muito de título da dívida pública, eu já tratei muito de deflação, inflação, juros. Eu já expliquei o que foi dívida marginalmente. Mas hoje eu quero tratar. Eu pretendo que no final dessa meia hora de vídeo vocês saiam daqui tendo uma ideia diferente de dívida, não porque eu quero mudar o mundo, não porque eu estou certo, mas porque na mídia corrente se fala de uma forma batida, né, no mínimo. Então vamos lá. Pessoal, curtam, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro, tá? Se estiver disponível aí, deem o hype. Se estiver disponível, deem o valeu demais, que é um superchat gravado, certo? Isso ajuda na divulgação do canal, tá? Vou deixar uns links aí na descrição também. São links afiliados da Amazon. Comprando por esses links, vocês ajudam aqui no canal. Muito bem. Vamos lá, gente. O que é dívida? Né? O que é bom, o que é ruim? O que é bom, o que é ruim? Quem vai dizer? Quem vai dizer é o seu corpo ético e moral. É a sua situação, é a sua pessoa, é a sua esposa, é o seu esposo, é a sua mãe, é a sua família, tá? É o seu pastor, o seu padre, o seu baborixá, o seu imã, o líder espiritual aí que você tiver confiança. São essas pessoas que vão dizer para você o que é certo, o que é ruim, o que é certo e errado, na verdade. A economia, né, a ciência econômica, ela tem 4 braços, como eu já disse em outros vídeos. Seria a macroeconomia, a microeconomia, as finanças e a economia política. Hoje é um tema de finanças, né? Seria educação financeira, de uma determinada maneira. Sim. Só que eu quero trazer um pouco de moral e um pouco de microeconomia e também macroeconomia, ou seja, eu vou utilizar todos os setores da economia para explicar para vocês se tomar dívida é bom ou ruim. Tá? Vamos lá. O que é uma dívida? Dívida é uma obrigação que você tem com outrem, porque esse outrem lhe deu um favor no presente, né, no momento que você contraiu a dívida. Não, isso é uma concepção jurídica, é uma concepção econômica. Tá? A dívida pode ser um título de dívida. Por exemplo, um banco tem uma dívida com você quando você deixa dinheiro no CDB. O Estado brasileiro tem uma dívida com você quando você compra título da dívida pública. Você tem uma dívida com o Estado brasileiro na hora que você não paga os seus boletos de impostos. Você tem uma dívida com o banco na hora que você toma um empréstimo para comprar um carro ou quando você passa o cartão de crédito. Isso é uma dívida. Os brasileiros tendem a entender que dívida quando estoura, né? Quando você tem que correr para pagar. Não, não. Aí a dívida entra em execução ou a dívida está sendo cobrada. Mas, na verdade, no momento que você passa o cartão ali no cartão de crédito, é uma dívida que você contraiu e ela tem que ser paga no termo contratual. Tá? Mas o que é dívida do ponto de vista econômico? Do ponto de vista econômico, você tem o seu. Existe dinheirinho, certo? Ou você compra uma mercadoria. Tá? Você compra uma mercadoria ou você pega um dinheiro no D0. Ou seja, o que é D0 hoje, no momento que você fez aquilo. Um banco ou uma operadora de cartão de crédito vai te emprestar dinheiro. Você recebeu o seu dinheirinho, né? Você recebeu o seu dinheirinho, então você tem essa quantidade de dinheirinho como um ativo seu. Aqui você tem um débito. Você tem que devolver esse dinheiro para essa operadora de cartão de crédito, para esse banco, num prazo que foi estabelecido num contrato. Seja contrato de adesão, não importa. Isso é uma dívida. O banco, a operadora de cartão de crédito, te emprestou dinheiro. Esse dinheiro não existe, a reserva fracionária, não importa. Eles estão gerando o quê? Liquidez para você no D0. E vamos dizer que você tem que devolver para o banco em 12 vezes. Você tendo que devolver para o banco em 12 vezes, significa que esses 1.000 que você pegou emprestado, você vai devolver 1.200. 200 são juros, tá? 20% em um ano, tá bom? Não tá tão ruim para a realidade brasileira. Muito bem. Por que você tomou esse dinheiro emprestado? Por quê? Porque você precisava. A princípio é essa a resposta. Normalmente, o que os financistas, o que os educadores financeiros dizem? Você tomou esse dinheiro emprestado porque você tem uma preferência temporal alta. O que é uma preferência temporal alta? É você
preferir gastar dinheiro no presente do que no futuro. Está certo? Mais ou menos. Falta um pouco de informação aí. Porque preferência temporal é eu dizer que, né, preferência temporal, também conhecido como beta, é eu dizer que R$ 1.000 no D0, ou seja, hoje, me vale mais do que R$ 1.200 divididos em 12 vezes. Ou seja, me vale mais do que R$ 100 por mês. Ah, porque se você guardasse esse 100 no final do ano, você teria 1.200. Mas eu preciso de 1.000 agora, não daqui 12 meses. E tem outros problemas também. Eu posso gastar esse 100 e eu nem perceber. Utilidade marginal do dinheiro, esse tipo de coisa. Muito bem. Então, os educadores financeiros, os financistas, dizem o seguinte, que você não guardar dinheiro e tomar o empréstimo no banco é uma decisão burra. Aí, se você é um bom educador financeiro, se você é um bom financista, você vai falar o seguinte, não, Léo, na maioria das vezes, exato, na maioria das vezes, pode ser uma obrigação burra, né, uma decisão burra. Só que o seu beta, sua preferência temporal, alta, significa que você prefere gastar agora do que daqui, do que ir acumulando. Mais ou menos. Por quê? Essa concepção de finanças é para a pessoa. Só que eu posso colocar para uma empresa. A empresa A, certo? A empresa A, ela precisa fazer um investimento. Ou a empresa A precisa de fluxo de caixa. Que é fluxo de caixa, o dinheiro que ela tem para equilibrar entre o que ela está recebendo das vendas e a folha salarial, impostos, as coisas que elas têm que pagar no mês. A empresa pode estar tendo uma receita boa, mas ainda menor do que os custos. Por quê? Porque a empresa está expandindo. O que a empresa pode pedir? A empresa pode pedir dinheiro emprestado para o banco. Ou pode emitir debenture, que é uma obrigação que ela está pedindo dinheiro emprestado público. Muito bem. Isso é burro? Não. Pode ser? É. Por que para empresas nós tendemos a pensar que a empresa, ao pedir dinheiro emprestado, ela está se alavancando? Por que nós tendemos a pensar que dívida de empresa, que é alavancagem, não é uma decisão burra? Não, por quê? A empresa vai pegar esse dinheiro e vai invertir capital para fazer investimento. Certo? Muito bem. O que é investimento? Investimento é você ter a esperança que o capital financeiro que você aplicou no D0, ao longo do tempo, né, que o capital financeiro de D0 seja menor que o capital financeiro obtido na operação ao longo dos dias de operação, DN. Então você tem uma esperança de aumentar o capital. Que o custo desse dinheiro, que esse dinheiro entre como custo e ele seja um fator de produção. Então, é errado para uma empresa tomar dinheiro emprestado? Na maioria das vezes, não. Por que nós dizemos às vezes que é errado empresas pegarem dinheiro emprestado? Quando elas estão tomando dinheiro emprestado, porque o custo está maior do que a receita, e não há horizonte de que o capital financeiro tenha retorno. A operação já acabou, aquele modelo de negócio acabou, não é suficiente, é o chamado saco sem fundo. Você põe dinheiro, e aquilo ali está drenando dinheiro. Para uma pessoa, quando ela toma dinheiro emprestado, o que ela pode fazer com esse dinheiro? Ela pode fazer coisas muito católicas, ela pode fazer coisas não tão católicas. Né? Católico aqui é aquela expressão antiga, né? Cuidado com essa cadeira que ela não é tão católica, ela vai quebrar. Muito bem. O que ela pode fazer? Veja, uma pessoa, mesmo com uma preferência temporal baixa, ou seja, é uma pessoa que tende a guardar dinheiro, é uma pessoa que tende a ter aversão por dívidas, uma pessoa de preferência temporal baixa, uma pessoa que tende a não se endividar, pode precisar de dinheiro para quê? Para decisões urgentes, para coisas urgentes. Um tratamento médico, a casa, um acidente, né? Às vezes deu aí um acidente. Gente, acidente doméstico, pode ser que, olha, deu uma encrenca aí e queimou a televisão, né? Quebrou a geladeira, deu um vazamento, minha cama não dá mais para dormir, vou ter que tomar um empréstimo, não dá para eu tirar do... Aqui é importante, tá, gente? Não posso tirar do fluxo. O que é fluxo? Salário. Para a maioria das pessoas. Ou para quem tem poupança. Essa poupança, gente, não é da Caixa Econômica Federal. Estou falando do dinheiro que você tem guardado. Tá?
Pode ser que você não consiga tirar da poupança, seja porque você não tem, seja que você não consiga tirar da poupança para emergências, porque não tem liquidez. Não líquido. Por exemplo, um CDB, ele tem um prazo, né? Hoje em dia os CDBs são mais líquidos, mas às vezes você tem um CDB que você só pode ver o dinheiro em 2 anos, um título do tesouro. Ah, Léo, mas tem liquidez porque eu posso revender, eu posso pagar, eu posso forçar a recompra, esse tipo de coisa, tal. Tem. Mas você está perdendo dinheiro. Tem imposto de renda, tem um monte de coisa, tem IOF. Então, você pode ter a preferência de, em vez de você pegar da poupança, e essa poupança pode não ser só financeira, tá? Às vezes você tem uma joia na família, às vezes você tem um relógio, às vezes você tem um carro, que você pode falar, não, olha, tomar dívida é ruim, então é melhor eu vender os meus bens para eu pagar essa encrenca, depois eu reponho. Tudo bem. Isso é poupança? É. Então uma coisa importante que vocês têm que entender também. Alguns bens são poupança, são reserva de valor imperfeita. Um carro é uma reserva de valor plenamente imperfeita, mas ele ainda é uma certa reserva de valor. Por quê? Um camarada que precisa de um carro, na verdade ele é uma reserva de valor marginal, né? Ele precisa de um carro, ele tem o carro. Léo, por que alguém precisaria? Porque a pessoa é um adulto e paga as próprias contas e chegou na decisão que ele precisa de um carro. Não vai ser você, não vai ser Milton Friedman, não vai ser Mises, não vai ser Karl Marx que vai falar para esse cara que ele tá errado. Tá? Então pare com esse negócio. Ah, ninguém precisa de carro, o camarada decidiu que precisa. Vamos respeitar as pessoas? Vocês se entopem de ação humana o dia inteiro. Aí alguém toma uma ação humana, vocês ficam com essa palhaçada. Enfim, vamos lá. O camarada tem um carro. Ele comprou o carro, pagou 100 mil reais no carro dele, um carro seminovo. Pagou 100 mil reais, deu uma encrenca. Agora, para revender o carro, ele perdeu 20%, ele tem 80 pau. Ele pegou, vendeu o carro por 80 mil. Só que ele ficou um ano com aquele carro. Então o custo, vejam, isso é importante. O custo dele, ele tinha 100 mil há um ano atrás. Ele tinha 100 mil há um ano atrás, 12 meses. Certo? Ele comprou um carro. Vamos supor que o valor do carro seja 90 mil, seja 99, alguma coisa. 100 mil já coloca ali todos os custos de documentação, tá? Muito bem. Ele comprou o carro. Seguro, caramba, vamos por 105 mil, tá? Comprou o carro com seguro, tudo direitinho, documentação, pagou 105 mil porque era um dinheiro que ele tinha guardado, porque ele decidiu que ele queria um carro. Deu uma encrenca e ele precisa de dinheiro. Foi demitido, o negócio faliu, a mulher dele deu um pé na bunda dele, ele deu um pé na bunda da mulher e agora tem que pagar o divórcio, não importa. Ele precisa vender o carro. Se ele vende o carro hoje, ele vai vender o carro por 80 mil. Tá? Muito bem. Quanto ele perdeu nesta brincadeira? Léo, é evidente, ele perdeu 25 mil reais, que é quase 30%. Tá? Que empréstimo pessoal dá 30% ao ano? Poucos empréstimos são menos de 30% ao ano o empréstimo pessoal. Foi uma decisão burra ele utilizar o dinheiro, comprar um carro, andar com o carro, pagar o licenciamento, né, os documentos, o seguro, tudo. Ele utilizou o carro, ele gozou do carro durante 12 meses. E agora ele precisou vender, conseguiu 80. Ele perdeu 25, certo? Certo. Isso é mais ou menos 30% de depreciação. Só que quanto que é isso aqui por mês? Um pouquinho a mais de 2 mil reais. Opa, um pouquinho a mais de 2 mil, perdão. Um pouquinho a mais de 2 mil. O ano tem 12 meses, não. Certo? Ele pagou mais ou menos 2 mil reais, né, como deságio, por mês na hora que ele vendeu o carro. Léo, achei que você estava falando de dívida. Estou. Veja, esta decisão é burra? Não, não é. Porque cabe na realidade dele. Ele queria o carro, ele trabalhou, ele guardou dinheiro, ele juntou 100 mil e ele viu mais benefício, utilidade marginal em ter o carro do que deixar o dinheiro guardado na poupança, em CDB e o caramba, que 105 se tornariam 115, 120. Na hora que ele vende o carro, ele precisou de liquidez, certo? Sim, ele precisou de liquidez. Precisando de liquidez, foi melhor do que ele tomar um empréstimo, não foi? Foi. Mas para recompor esse carro, para comprar de novo o carro. Porque se ele tinha necessidade de ter, ele vai ter a necessidade amanhã de ter novamente. Não seria melhor a ele, em vez de vender este carro, refinanciar o carro, dar como garantia, ou tomar um empréstimo pessoal no banco, na casa dos 100 mil reais? Ou 80 mil, que foi o que ele conseguiu.
Ele precisava daquele dinheiro para resolver algum problema na vida dele. Ele comprou o carro à vista, então a preferência temporal dele não é alta, é baixa. Ele gosta de guardar dinheiro. Só que veja, se ele precisou resolver algum problema real da vida dele, ele precisou fazer dívida, que é diminuir a utilidade futura em troca de satisfação presente. Foi o que ele fez com o carro. Léo, vender carro é dívida? Mais ou menos. Não. Mas é a mesma lógica. Então, quando uma empresa precisa fazer investimento e ela precisa de dinheiro, ela toma uma dívida. Ela pode ir para o mercado de ações, ela pode fazer uma debenture, ela emitir renda fixa, né? Ou ela pode tomar empréstimos. Uma pessoa física, quando precisa de dinheiro, não estou falando de preferência temporal alta, estou falando de preferência temporal normal, tá? Uma pessoa que sabe quando precisa gastar e uma pessoa que sabe quando precisa economizar, tá? Uma pessoa física, ela pode tomar um empréstimo, ela pode vender patrimônio e só, né? Léo, ações não é vender um patrimônio da empresa? É. É uma forma de dívida. Para este conceito que eu estou apresentando para vocês, é uma forma análoga à dívida. Análogo não quer dizer igual. Tá? Vender patrimônio é uma forma análoga de dívida. Quando eu pego e preciso de dinheiro por uma empresa, vocês já sabem. Se o capital financeiro tomado em D0 vai justificar um incremento, ou seja, um aumento de receita em DN. A empresa espera produzir mais com aquele dinheiro, ou diminuir algum prejuízo, ou continuar a atividade econômica, porque ela tem uma esperança que daqui a alguns meses o ciclo econômico vai se modificar e a empresa vai conseguir voltar a lucrar. Uma pessoa física, por que ela toma dinheiro no banco? Pode ser um beta alto, ou seja, ela quer dinheiro agora, o camarada não guarda nada, ele não tem um Bitcoin para chamar de seu, ele resolve comprar relógio, ele resolve ficar viajando para o leste europeu. É um camarada que é um inconsequente, certo? As pessoas podem pedir empréstimo porque elas são inconsequentes e não é problema seu, certo? Muito bem. As pessoas podem, mesmo com um beta baixo, que é a preferência temporal, elas podem precisar de dinheiro, como o exemplo do carro, porque eles estão com um problema, vou até pôr de outra cor, um problema real. Estourou o cano da cozinha, o seguro não vai pagar. Bati o carro, o seguro não vai pagar. Preciso de um tratamento médico, o plano de saúde até vai fazer, mas eu quero fazer outras consultas, não importa, ou não tinha tratamento, ou quebrou o meu dente, e eu preciso de um dinheiro, não importa. Minha tia-avó morreu, ela mora no Zimbábue, eu preciso ir para lá, e eu preciso de muito dinheiro para ir para o Zimbábue. Não importa. Às vezes, a realidade aparece. E aí você precisa de dinheiro. Ou, uma pessoa física pode querer aumentar a sua receita, que para pessoas físicas é renda futura. Como? Uma pessoa pode fazer dívida para se alavancar na pessoa física para tentar especular em ações, em criptoativos. Isso sim é burro de fazer. Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Não façam isso, tá bom? Ou ela pode falar o seguinte: olha, eu sou um pobre comerciante. Não tá dando certo, tá dando certo, mas a minha vida vai ficar nesse marasmo. Eu tô ganhando meu dinheirinho e tal, mas eu não tenho mais pique, eu não quero, eu vou fazer o seguinte: eu vou tomar um dinheiro emprestado no banco para que eu vou pegar 10 mil reais emprestado, porque tem um curso para que eu possa ser corretor de imóveis. E eu vou precisar desse curso porque eu vou pegar 10 mil emprestado. Porque com 10 mil emprestados, eu consigo resolver pendências que eu tenho e eu consigo pagar pelo curso porque eu quero mudar de carreira. Eu preciso desses 10 mil emprestados porque eu moro aqui em São Paulo e eu acho que Santa Catarina é um lugar que eu posso ter. A minha profissão vai dar um dinheiro melhor, então eu vou pegar esses 10 mil emprestados para me financiar durante 3 meses em Santa Catarina. E ali eu acho que eu vou conseguir um emprego melhor que pague a diferença dos juros. Eu vou pegar um dinheiro emprestado porque eu quero começar a ser youtuber. Eu vou comprar um microfone, um computador, lâmpadas, tudo isso. Ou eu posso tomar um dinheiro emprestado
porque eu sou um escritor, eu sou um youtuber e eu quero viajar porque viajando vai me dar ideias. Ou eu vou viajar, eu não tenho dinheiro para agora, mas a minha saúde mental precisa de uma viagem. Caso contrário, eu não vou conseguir manter esse emprego, esse tipo de coisa. Então, uma pessoa física pode querer se endividar e é muito razoável que ela se endivide, porque ela acha que tomar esse dinheiro agora vai permitir que ela continue tendo renda ou aumente a sua renda no futuro. Quando vocês pagam cursinho para se tornar funcionários públicos, quando vocês trabalham de manhã para estudar à noite e vocês têm, por exemplo, ProUni é uma dívida. Ou quando vocês fazem um financiamento, até em cheques, né? Ainda aceitam cheques, né? Que é você ficar dando e a pessoa vai descontando no prazo, às vezes não desconta no prazo, para fazer um curso para virar corretor de imóveis. Tem até gente que pode fazer para ser assessor de investimentos, né? Para fazer os cursos profissionais, para ser aceito. Há muitas formas de uma pessoa física tomar empréstimos para equilibrar a sua situação a fim de aumentar a sua renda. Esse camarada que pegou 10 mil reais emprestados para mudar de carreira, ele vai devolver 21 mil. Não, ele vai devolver 21, tá. Ele vai devolver uns 18 mil. Ele fez em 18 parcelas de R$1.000. Tá? Altíssimo. Ele vai devolver em 18 parcelas de 1.000. Ele mudou de carreira, ele fez o curso, não sei o que. Agora a renda dele, que era 3 pau por mês, agora a renda dele está na casa dos 6 mil reais por mês. Valeu a pena? Valeu. Léo, mas corretor não consegue fazer isso. Muito bem. Foi um exemplo. É arriscado? Arriscadíssimo. Vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então veja, não há escolhas fáceis quando o assunto é educação financeira, quando o assunto é finanças pessoais, principalmente se você leva em conta microeconomia. Você precisa invertir capital financeiro para investir no seu capital humano. Que, meu querido amigo, se você não é herdeiro, se você não é bitcoiner, a única coisa que você tem é seu cérebro. Não quero ser desrespeitoso, mas Deus cuide dos que não têm, mas espero que a maioria das pessoas tenham capacidade física de trabalhos braçais. Né? Deus cuide dos que não têm capacidade física para o trabalho físico, servente pedreiro, faxineiro, faxineira, garçom, garçonete. Não, Léo, garçom, garçonete não. Cansa, viu, bicho? Você tem que ter uma saúde física para ficar de pé, para ir ali, correr. É uma coisa desgastante. Quanto menor o seu capital humano no sentido de especialização e capacitação, menor vai ser o seu fluxo de renda esperado. Léo, você não conhece? O pedreiro aqui perto de casa ganha não sei quanto, mais do que você. Garanto. Ele começou ontem. Ele tem 30 anos de experiência. E a experiência dele faz o dono da obra economizar coisa de 10, 15% em material. Não confundam capital humano com educação formal. Eu dei o exemplo dos garçons. Há garçons bons e há garçons ruins. Um garçom bom pode fazer toda a diferença no salão de restaurante. Mas há profissões que é mais fácil, mais rápido e até mais barato você ter uma capacitação profissional de start, a priori, no começo. Por exemplo, se você faz um curso de eletricista, você começa a ganhar tão bem quanto um pedreiro, um mestre de obras que está há 20 anos na profissão. Porque você já tem um diploma, um certificado de eletricista. E aí, como eletricista, você vai trabalhar para indústria, para empresa, para pessoas físicas, né? Maria de aluguel, né? A pessoa fala. Você pode escolher. Mas você precisa de capital financeiro. Léo, você estava falando de dívida. Agora você está falando de investimento. Meu amigo, o negócio é o seguinte. Dívida é você preferir agora um dinheiro que você tem esperança de ter amanhã. O problema de tomar dívida é quando o dinheiro que você adiantou não volta. O problema da dívida é este. Este é o problema da dívida. O problema da dívida é que
quando você toma dívida, você espera resolver uma situação e facilitar uma situação à vista com um fluxo, que é a sua renda mensal. Quando você toma dinheiro emprestado, você vai pagar com fluxo um dinheiro que você adiantou. O problema é quando as razões, motivações que fazem você tomar a dívida não aumentam seu fluxo, ou pressionam demais o seu fluxo, ou se o seu fluxo cai, fluxo do que? De renda. Esse é o problema do endividamento. O motivo pelo qual você está tomando, o custo de oportunidade que você podia guardar dinheiro para ganhar dinheiro no CDB, no Selic, na bolsa, no Bitcoin, não importa. O importante é você quer dinheiro agora. Então, qual é a forma mais inteligente? É sempre que você tomar dívida ou é para resolver um problema mortal? É uma coisa que, se você não fizer, vai corromper a sua dignidade humana. Quebrou o braço, precisa fazer fisioterapia, não tenho dinheiro para encaixar. Pega um empréstimo pessoal, passa a coisa no cartão de crédito para ter dinheiro à vista e vai embora. Quebrou meu carro, eu moro num lugar meio perigoso para ficar andando de ônibus, tenho esposa, tenho filhas, eu preciso de outro carro, não dá para ficar dependendo de Uber. Beleza. Isso é alguma coisa mortal, seriamente mortal. É isso que vocês têm que entender. Agora, do ponto de vista da empresa, quando a empresa faz uma dívida inteligente, né? Quando a empresa deve abrir mão de fluxo de caixa, do ponto de vista da empresa, de fluxo de caixa hoje, né, de abrir mão do fluxo de caixa futuro, perdão, porque as parcelas do empréstimo ou a venda das ações no mercado de capitais vai fazer a empresa segurar menos lucro que pode se tornar investimento no futuro também. Então, o que faz a empresa, o que é inteligente a uma empresa fazer uma dívida? Quando a empresa acha que o fluxo de caixa futuro com o dinheiro que ele está adiantando hoje compense. Grandes empresas do ramo de tecnologia, a maioria, se não todas, tiveram períodos enormes de déficit. Ou seja, a receita da empresa era menor do que os custos da empresa. Folha de salário, impostos, reinvestimentos, investimentos. Então, elas demandavam capital, seja no mercado de capitais, seja por empréstimos. E também venda de patrimônio no sentido de venda de patentes, ou que elas preferiam ganhar no royalty do que na patente em si. Eles também faziam a venda de partes da empresa sem ser mercado de capital, investidor anjo, esse tipo de coisa, porque eles entendiam que isso é break-even, né? Após uma determinada quantidade de vendas, né? Porque receita é igual a quantidade vezes o preço. Que, por enquanto, a receita estava menor que o custo. Mas quando a quantidade vendida, quantidade de assinaturas do streaming vendido, quantidade de corridas do aplicativo de táxi, né, de carros por aplicativo, a quantidade vendida de corridas fosse uma quantidade X, quando a quantidade vendida de livros, né, fosse uma quantidade X, ou quando se atingir de uma forma mais normal, no dia a dia, sem ser tecnologia, quando a minha operação for para 5 mil pessoas, eu vou pagar o investimento dessa nova loja, né, de supermercado, não importa. Numa fábrica, quando eu vender mais de 30 mil carros, eu estou trabalhando no lucro, esse tipo de coisa, mas enquanto eu não atingir, enquanto a quantidade não atingiu aquele ponto ótimo, aquele break-even, eu estou operando em déficit. Então, uma empresa precisa se endividar quando ela tem a esperança, a expectativa de que ela vai atingir um fluxo de caixa, ou seja, o resultado entre receita e custo positivo. Que é lucro da microeconomia, mas nós sabemos que no Brasil, mesmo depois do lucro, você tem que pagar alguma coisa. Né? Então, é isso. Léo, e você falou que ia falar do Estado. O Estado, eu falei que o Estado é análogo a uma empresa no fluxo circular da renda, deu uma confusão. Mas, e se eu falar para vocês que o Estado, no ponto de vista do seu fluxo de caixa, né, ou na administração do seu tesouro nacional, o tesouro é sempre nacional? Não. No Reino Unido é tesouro real. Tá? Na administração do seu tesouro, o Estado precisa se administrar como uma empresa. Se eu falo isso, as mesmas pessoas que falaram que o Estado é análogo a uma empresa vão me aplaudir. E se eu falo isso, que o Tesouro Nacional tem que ser gerido como
uma empresa, se eu falo isso, as pessoas que concordaram comigo quando eu disse que o Estado é análogo a uma empresa no fluxo circular, essas pessoas vão me apedrejar. Mas, na verdade, o Estado ele tem algumas características. Não é porque ele imprime a própria moeda, não é por causa disso. É que a receita do Estado é receita de impostos, é receita tributária. Eu sei que impostos são tributos, mas nem todos os tributos são impostos. Mas às vezes eu vou falar imposto por costume, tá? Mas é receita tributária. O Estado tem uma grande capacidade de aumentar a sua receita tributária. Mais do que uma empresa tem a capacidade de aumentar a sua receita de vendas, de prestação de serviço, ou do que uma pessoa tem de aumentar o próprio salário. O Estado tem essa capacidade porque ele determina a alíquota dos impostos, a porcentagem dos impostos. Tá. A primeira coisa que nós temos que olhar se dívida é inteligente ou não para o Estado é quanto o Estado tem de dívida. Porque todo Estado tem dívida praticamente. Qual é o estoque da dívida? O estoque é uma relação de porcentagem do PIB. Qual é a porcentagem de dívida em relação ao PIB? Eu devo 1 bilhão, eu tenho um PIB de 1 bilhão, então eu tenho 100% do PIB. Ou eu tenho uma dívida de 1 bilhão, mas meu PIB é 500 milhões, então eu tenho uma dívida de 200% do PIB. O estoque de dívida é a quantidade de dívida. O nível da dívida é em porcentagem, é quanto o estoque é em porcentagem do PIB. Léo, o que é isso? É o mesmo que você faz. Como assim? Quando você vai comprar um carro parcelado, o carro vale 100, você vai pagar belíssimas 45, você vai pagar belíssimas 40 parcelas de 3 mil. Certo? A primeira coisa que você tem que olhar, se você não for tonto, é se esses 3 mil cabe no seu orçamento doméstico. Se você consegue pagar 3 mil por mês. Depois, para fim de patrimônio, se vale a pena pagar 20% de juros em 40, no total, depois de 40 parcelas. O Estado, essa conta de porcentagem em relação ao PIB é mais ou menos isso aqui. Se a dívida cabe no fluxo. Por quê? Porque o Estado faz a sua arrecadação em cima do seu fluxo de riqueza. O que é fluxo de riqueza? O fluxo de riqueza do Estado é o PIB. Porém, o Brasil e muitos países tributam não só o fluxo de riqueza. O Brasil e muitos países também tributam propriedade. Se eu tenho uma casa, eu vendo essa casa, eu comprei por 100, vendi por 300, vai cair ganho de capital sobre os 200. Então isso é uma forma de tributar a propriedade. Aos impostos estaduais, aos impostos estaduais, né, sobre carros, impostos municipais sobre residência, ao imposto federal sobre propriedade agrícola, propriedade rural, isso é tributar a propriedade. No Brasil, o mais importante é o fluxo, é a tributação sobre o PIB, que é o fluxo de riqueza, nota fiscal. Imposto sobre operação de empresa. Imposto de renda. E a renda, teoricamente, você ganhou no ano, então, teoricamente, o imposto de renda é em cima do fluxo do PIB. Então, o Estado tem que olhar o fluxo. Na verdade, não é o Estado, é quem dá dinheiro ao Estado. O Estado controla os juros. Sim. Os juros têm o poder de quê? Os juros têm o poder de aumentar o estoque, não o fluxo. O fluxo de pagamento. Os juros têm o poder de aumentar o estoque da dívida. Porque se eu tenho um estoque de 100 hoje e os juros correu 15 e eu não paguei nada, ano que vem eu já tenho 115. Então, para o Estado, ele controla os juros, mas o que ele melhor controla é o fluxo. Quanto ele pode pagar. Na verdade, ele não controla, mas se ele tiver um problema de desacerto, ele faz um aperto fiscal e tenta arrecadar mais. Qual é a forma mais inteligente para um Estado para reduzir o problema da dívida? Aumentando, diminuindo a proporção entre dívida e PIB. Seja pagando mais dívida, seja o PIB aumentando, porque o PIB aumentando, você aumenta o seu fluxo, que é a receita tributária.
sem precisar aumentar a alíquota. Se a minha alíquota média é de 30%, mas eu tenho um fluxo médio, um fluxo de PIB, fluxo médio de 100, a minha receita tributária é 30. Se a minha receita tributária, se a minha alíquota continua 30, mas agora o meu fluxo médio é 200, eu tenho uma receita de 60. Eu aumentei a receita sem aumentar a alíquota. Então, para o Estado, a diferença é mais ou menos nenhuma. Para o Estado tomar uma dívida, ser inteligente ou ter uma boa estratégia fiscal, o Estado, o governo, precisa o seguinte. Ele precisa que a demanda dele por dinheiro privado, que são a dívida, não seja para gastos operacionais do Estado. Assim como a empresa não deve pegar dívida para pagar salários. Assim como você não deve pegar dívida para comprar carne. É muito mais inteligente você pegar dívida para comprar um carro, para comprar uma casa, para pagar até uma viagem. Que são coisas extraordinárias ao seu orçamento doméstico. O Estado, a mesma coisa. A empresa também. A empresa pode pegar dívida para pagar salário se ela está quase quebrando ou se ela está reservando o seu fluxo de caixa para investimentos. Então, na verdade, ela está usando o fluxo de caixa para pagar salários, ela está se pagando sem fazer esse investimento e ela está tomando dinheiro para fazer esse investimento real, construir uma fábrica, pesquisa e desenvolvimento, afins. O Estado, a mesma coisa. O Estado ele não deve gastar operacionalmente. O Estado não deve pegar dinheiro para pagar salário de funcionário público. O Estado não deveria pegar dinheiro para pagar uma despesa corrente, que é Previdência Social. Ele não deveria pegar dinheiro para modernização ou manutenção de infraestrutura que pertence a ele, Estado. Por exemplo, não deveria pegar dinheiro para um projeto de asfaltamento. Por quê? Municípios, por exemplo. Municípios não deveriam pegar dinheiro do governo federal para asfaltar ruas, para melhorar acessos. Por quê? Porque é a razão de ser do Estado. Isso é operacional. Todo ano as ruas vão desgastar, mas você está pagando desse ano, você vai pagar durante 10 anos. Mas o Estado poderia pegar dinheiro para construir uma estação de tratamento de esgoto, porque a estação vai durar 50 anos e a própria tarifa vai ajudar a pagar o empréstimo tomado. O Estado poderia pegar dinheiro para construir uma ferrovia, porque a própria tarifa da empresa ferroviária vai pegar aquele empréstimo e vai pagar com aquela tarifa. Ou o Estado poderia pegar dinheiro para a modernização do institucional. Por exemplo, pegar um monte de dinheiro para modernizar institucionalmente o judiciário ou as polícias, de uma forma que elevasse a segurança pública, para que elevasse o dinamismo do sistema judicial, das instituições, o que permitiria que o PIB aumentasse. Porque se há menos roubos, se há menos homicídios, se os processos são julgados mais brevemente e com mais justiça, a economia tende a melhorar. Então, o aumento de produtividade tende a pagar o excesso que você está colocando aqui como dívida. Viram que para a empresa, para a pessoa e para o Estado, a dívida não é ruim, contanto que ela tenda a aumentar a produtividade ou resolver uma situação que não há o que fazer. Um Estado que está em guerra e precisa tomar títulos de guerra ou pegar o empréstimo internacional para mobilizar capital para ir para a guerra. Isso é errado? Não. É a razão de ser do Estado. Às vezes a guerra é errada, mas nem toda guerra é errada. Segunda Guerra Mundial que nos diga. Primeira Guerra Mundial foi totalmente errada. Segunda Guerra Mundial, se você estava na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou se você estava ali na atual Bielorrússia, na Rússia, na atual Ucrânia, né? Se você estava na União Soviética, ou se você estava na França, Estados Unidos, Inglaterra, se você é desse lado, a guerra estava certa. Algo deveria ser feito. Então, se você está na Alemanha, evidentemente que não. Você estava errado. Mas você está errado. Mas o que eu quero dizer é, dívidas para os estados é para situação excepcional, urgente e para aumento de produtividade. Léo, o Estado não tem que ser empresário, concordo. Mas o Estado vai tomar dívida. E a única forma aceitável, que é apenas matéria de opinião, é apenas matéria de opinião se você deve comprar um carro novo ou não.
Às vezes é apenas matéria de opinião se a empresa tem que fazer um investimento ou não. É apenas matéria de opinião se o Estado deve ou não construir uma nova Itaipu, uma nova usina nuclear, ou se ele deve construir a ferrovia Rio-São Paulo, trem-bala. É apenas matéria de opinião. Porém, pela teoria econômica, você comprar uma casa parcelado, você comprar um carro parcelado, você resolver a vida de algum familiar seu que sofreu alguma enfermidade ou acidente e não há outra maneira a não ser colocando dinheiro para pagar tratamento médico, ou comprando os remédios, ou o que quer que seja, não é matéria de opinião de que isso é totalmente válido. Você se endividar para comprar bens reais que melhorem a sua utilidade. Ou você se endividar para pagar um curso que pode te aumentar a sua produtividade. Não é matéria de opinião, é matéria de opinião que uma empresa pode tomar empréstimos para construir uma nova fábrica que ela vai aumentar a receita. Aí é questão de macroeconomia, se vai valer a pena, e microeconomia também, se aquele investimento pode se pagar ou não. Se não é loucura do ponto de vista contábil, microeconômico e macroeconômico. Também não é matéria de opinião se o Estado deve ou não investir dinheiro em ferrovias, rodovias, usinas, em ensino público, seu ensino público de qualidade, né, como o pessoal diz, tanto superior como básico, né, básico, médio e elementar, básico e médio, né, que o pessoal diz. Elementar, básico, médio e superior. É que eu tô com a nomenclatura armênia, não sei como é que é no Brasil. Elementary school, high school and college. Muito bem. Se o Estado deve investir dinheiro nisso aí, é matéria de opinião se o Estado deve investir dinheiro nisso. Mas há uma justificativa muito grande. O investimento do Estado na educação pode aumentar a produtividade da economia. E com o tempo, isso vai ser pago via receita tributária. Mas o Estado pegar dinheiro para pagar salário de funcionário público é uma despesa que ocorre mês a mês. Se você não conseguiu pagar a folha desse mês e você tem que pagar daqui 10 anos, você dividiu por 10. Se você fizer isso de novo 10 vezes, em menos de 10 anos, você vai ter que pagar uma folha a mais todo mês. Comida para uma pessoa é a mesma coisa. Se você pegar dinheiro emprestado para comprar comida e você tiver que pagar em 3 meses, se você fizer isso durante 3 meses, você está pagando um custo de alimentação por mês. É um terço, um terço, um terço. 3 inteiros. 3 terços, né? Que é um inteiro. Então é isso, gente. Eu quis contextualizar o conceito de dívida. E se ela é boa ou é ruim para empresas, pessoas e o Estado. Tá bom, pessoal? Curtam, compartilham, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro. Tá certo? Um abraço, pessoal. Eu abri não sigam nossas redes sociais, eu abri um Instagram. Vou deixar também o link do X, né? E o nosso canal no Telegram. Tá bom? Tá todos os links aí na descrição. Um abraço.